Você já tentou falar em público e sentiu que parecia mais uma estátua do que uma pessoa? Ou pior, já tentou falar em público e percebeu que ninguém estava prestando atenção em você? Calma, respira. Hoje o nosso papo é para falar sobre oratória e eu vou te mostrar como, de uma maneira muito simples, você pode transformar não só a sua vida profissional, mas até aquela conversa do nada com a sogra, com o sogro no almoço de domingo. A oratória muda tudo. Então, se você sente que você não tem uma boa comunicação, que você não tem uma boa oratória e que você até nem sabe por onde começar uma conversa num lugar que você conhece poucas pessoas, esse vídeo aqui é pra você. Vamos falar sobre técnicas práticas e até divertidas para você arrasar em qualquer situação. Vambora! Se você tá chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou a Simone e se você gosta de conteúdo de desenvolvimento, motivação, notícia boa, seja bem-vindo! Eu idealizei esse canal pra você, então já se inscreve porque aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal motivacional Levanta Daí! Com certeza você já ouviu falar sobre o poder da oratória, mas primeiro a gente precisa entender por que a oratória é tão importante. Por que ela faz tanta diferença? Porque tem pessoas que pagam caríssimo por cursos e mais cursos para desenvolver a oratória. Segundo o autor Dale Carnegie, do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, leia esse livro se você não leu, porque ele é incrível e ele ajuda muito a destravar. Então, segundo Dale Carnegie, a habilidade de se comunicar bem é o diferencial dos líderes. E eu ainda digo mais, Dale, meu caro amigo, não é só para líderes, é para qualquer pessoa. A comunicação, a oratória, ela diferencia e coloca em patamar muito elevado qualquer pessoa. Imagina você apresentando aquele projeto no seu trabalho, ou até pedindo um descontinho numa loja. Quem sabe falar, sai na frente. Aí você me fala, Simone, eu nasci tímido, eu nasci tímida. Como que eu faço? Notícia boa. Oratória é uma habilidade, não é um dom. Você desenvolve a oratória. Ou seja, dá para aprender, dá para treinar. É só você levantar daí e querer fazer, né? Como a gente sempre conversa aqui. Então vamos lá para prática, técnicas, estratégias que vai fazer você levar a sua comunicação. Eu vou te dar 3 estratégias aí matadoras que vão fazer toda a diferença para você. Vamos lá. E a técnica é espelho, espelho meu. Sabe o espelho do banheiro? Ele não é só para você checar se o cabelo tá bom, não. Use-o para treinar, fale olhando para você, repare na sua postura, no tom de voz e lembre-se, se você convencer o espelho, você convence qualquer um. Se você nunca fez isso, testa. Você vai chegar na frente do espelho e você vai ficar com vergonha de falar com você. Como que você vai falar na frente das pessoas? Realmente precisa treinar. E como o músculo vai acostumando com o peso, a sua mente vai acostumando com o que você pratica. Por isso que você precisa praticar primeiro com você, no espelho. Pega uma música que você sabe a letra e na frente do espelho, fale a música. Não cante, fale a música. Porque você já tem ali um texto formado, né? Isso vai te ajudar. Então você pega aquela letra, olha pro espelho e começa a falar como se você estivesse falando com um grande público. Mas olhe nos teus olhos. Você vai ver como isso já vai desenvolver em você uma habilidade diferente. E quando você estiver fazendo isso, preste atenção no seu gestual, na sua postura, no seu tom de voz, na forma com que o seu rosto, nas expressões do seu rosto, como o seu rosto se transforma em cada palavra que você fala, para não parecer que, independente do que você fale, o seu rosto não tem nenhuma expressão. Fica muito estranho. Eu nem consigo fazer isso. Eu tô tentando aqui te dar um exemplo, mas nem consigo. Porque eu já treinei muito isso. Eu era muito tímida. Eu não dava bom dia quando eu chegava no trabalho. Eu achava que eu tinha que chegar a trabalhar e ir embora. Isso há mais de 20 anos atrás. E eu fui desenvolvendo isso. Tanto que eu comecei a trabalhar com treinamento. E eu não conseguia dar bom dia. Ou seja, se eu conseguir, você também consegue. A gente se desenvolve junto. Vem comigo. Outra estratégia muito legal é contar histórias. As pessoas elas se conectam com histórias. Elas não se conectam com números, coisas difíceis, termos técnicos. Até numa reunião, gente, deixa eu contar aqui o que aconteceu semana passada. Faz todo mundo prestar atenção em você. Faz esse teste pra você ver. Todo mundo conversando aleatoriamente, que não sei o que, sei que lá. Aí você
Gente, preciso contar uma coisa que aconteceu semana passada pra vocês. Cala! Todo mundo cala pra saber o babado. Então treine contar histórias que transmitam a sua mensagem. Mas por favor, nada de novela mexicana que aí fica difícil, né? Conta uma história real, isso é importante, e que transmita o que você quer passar de mensagem, o que você quer passar sobre você, coisas positivas. Se você é uma pessoa que quer inspirar outras de uma forma positiva, quando você estiver em um local que as pessoas estão falando de coisas negativas, puxa informações positivas. Por exemplo, tá lá a pessoa te falando, eu fui pra uma viagem, mas, nossa, aconteceu isso de errado, isso de errado, isso de errado. Aí você olha pra ela e pergunta, entendi. Eu tô percebendo que isso foi frustrante pra você, né? Mas o que de mais legal aconteceu nessa viagem? O que fez valer a pena essa viagem? Isso é um exemplo. Você pode fazer isso com qualquer coisa. A pessoa tá reclamando pra você do marido. O que tem nele que você mais gosta? O que tem no seu prédio que você mais gosta? Tem no seu trabalho que você mais gosta? Você traz a pessoa para falar o positivo, você está incentivando uma conversa positiva e você está levando essa pessoa a se comunicar com você. E aí você pode entrar com a história. Você pode fazer a pessoa contar história, você pode contar história. Então você inicia um processo de comunicação prestando atenção na sua fala, no seu gestual, no seu olhar. Precisa olhar para a pessoa, falar com segurança. Isso é o que você treinou lá no banheiro de casa. E lembre-se que as pessoas gostam de história. E às vezes da sua ou das delas, né? Então você estimula a pessoa a se abrir para conversar com você e automaticamente você treina. Você também conta as suas histórias. Isso é muito interessante porque é uma forma de você treinar a fala e treinar, captar a atenção das pessoas. E a regra matadora 3 é prepare, pratique e pause. A regra dos 3 P's. Ninguém vira um expert de improviso. Antes de qualquer apresentação, você precisa se preparar. Se você vai fazer uma apresentação lá no seu trabalho, uma apresentação na escola, na faculdade, às vezes, olha que interessante. Às vezes você conhece uma pessoa que ali na roda de amigos, ela se comunica muito bem, ela fala mais do que todo mundo e ela articula, mas coloca ela na frente de outras pessoas num palco, num púlpito, num lugar que ela vai estar exposta. A pessoa se sente vulnerável, isso é normal do ser humano. Por isso que é tão difícil falar em público. Por isso que é o segundo maior medo da humanidade, falar em público. O primeiro é morrer, o segundo é falar em público. Por quê? Porque é uma exposição, não é fácil. É desafiador. Por isso que é necessário você ter segurança. Para você adquirir segurança, você precisa de treino e de prática. Então, digamos que é uma apresentação, que você estará exposta ali na frente de pessoas. Então, é necessário usar os 3 P's. Lembra, eu estarei exposta, eu apresentarei uma coisa importante. Não importa quem está lá, tá? Porque tem gente que faz essa diferenciação também. É o presidente, é a equipe, não importa. A importância é a mesma. Porque você precisa arrasar de qualquer jeito. Sendo lá com a galera ali, você só vai mudar a linguagem. Só. Então você precisa entender o seu público. Isso é a preparação. Entenda quem é o público que vai ver, ouvir a sua mensagem, ver o que você tem para apresentar. Esse é o primeiro ponto. Aí você precisa organizar as suas ideias, colocar elas numa apresentação, colocar elas em título, enfim, você precisa de um roteiro para você fazer essa apresentação. Um roteiro, por exemplo, de uma apresentação de resultados, tem mais informação, mas o que eu vejo muito quando a pessoa ela é despreparada e ela vai fazer uma apresentação? Ela vira para os slides e lê. É uma forma dela se sentir segura, ela nem percebe que está fazendo isso. Entenda que numa apresentação, você é o astro. Você é a pessoa que tem que se sobressair. O slide é um roteiro, é um norte. É o tópico a tópico que você vai falar. Precisa ter um título lá e você, em cima daquele título, explana. Isso é mostrar que você sabe o que você está falando, que você tem contexto, que você tem profundidade. E aí entra os 3 P's de novo. Preparação. Você precisa preparar, você precisa praticar. Então você já se preparou vendo quem é o público, você já colocou suas ideias no formato de apresentação que você for fazer de acordo com o que for o seu contexto e você pratica antes de você estar lá. Isso vai te deixar muito mais seguro. Esses passos são básicos e o básico funciona.
Para de tentar ficar fazendo coisa difícil. É o básico que funciona. E depois você vai aprimorando, você vai fazer isso com a mão nas costas. Vai fazer isso de uma maneira que nem você vai perceber que você tá fazendo tão bem. Então você pratica em casa ali com você, no espelho. Coloca lá o seu computador no banheiro, olha lá no espelho, no seu quarto. E fica ali repetindo, falando, vendo o seu gestual. O tom de voz, em alguns momentos, precisa mudar, senão você não chama a atenção das pessoas. As pessoas vão dormir na sua apresentação e às vezes não é desrespeito, é porque tá muito tranquilo, monótono, aquela coisa de nananeném. Então, o povo precisa acordar. O povo precisa prestar atenção no que você tá falando. Então, põe ênfase, segurança. E você só coloca a segurança quando você efetivamente sabe o que você tá falando. Por isso precisa praticar. E sabe o que é uma coisa muito importante também? Que poucas pessoas fazem quando elas não têm um preparo para fazer uma apresentação, elas não pausam. Elas acham que tem que falar até acabar. Aí, quando elas não sabem o que falar na sequência, ou ali já dá uma engasgada, a garganta fica seca, porque você tá ali num estado, o seu corpo tá num estado de estresse. Não vai dizer que não, tá? Às vezes a gente não demonstra, mas a gente tá. Eu faço isso há 14 anos. E toda vez que eu subo num palco, eu fico assim. Todo mundo fica, porque é importante. Quando você tá lá, aquilo é importante pra você. Então, seu corpo vai trazer ali as emoções. Isso é normal e é gostoso de sentir. Só que você tem que estar no controle. Então, um outro ponto muito importante nesse aspecto é pausar. Você sabe que você precisa fazer pausas estratégicas. Pausas em alguns momentos que vão trazer um impacto para sua apresentação. É uma pausa tipo assim: para tudo que você precisa ouvir isso que eu vou falar agora. É esse tipo de pausa. Respira, pausa nos momentos estratégicos que você quer a atenção das pessoas. E faça isso com as mãos também. Então é muito interessante quando a gente vê algumas pessoas que treinam movimento das mãos, o que a mão ali quer dizer e tal. Elas começam a fazer alguns movimentos que não fica natural, que é quase que mecânico. Eu sei que tem que pôr a mão assim, eu sei que tem que pôr a mão pra cima, aí a pessoa fica assim, pra mostrar que ela é aberta. Não é assim. Quanto mais você treina, mais natural fica. Você nem percebe que você tá fazendo isso, porque você entende o porquê da sua voz, o porquê da sua postura, o porquê do seu olhar, o porquê das suas mãos. Tem algumas pessoas que elas são tão inseguras quando elas vão fazer a apresentação que elas focam numa pessoa só. Eu já fiz isso no meu começo. E eu recebi um feedback sobre isso, por isso que eu percebi. Senão eu nunca ia perceber. Você sempre foca o seu olhar na pessoa que você tem mais confiança da sala. É sempre assim. Se você tá numa reunião, presta atenção. Se a pessoa tá olhando mais pra outra pessoa do que pra você, é porque ela confia mais na outra. Isso é verdade. E a confiança não é que ela desconfia de você, não é isso. Ela sente mais confiança, segurança, acolhimento na outra. E é por isso que a gente foca o olhar em uma coisa só. Quando você tá fazendo uma apresentação, você não pode fazer isso. Se é uma sala imensa, você olha pro horizonte e em momentos específicos olha em uma pessoa, em outra. Às vezes você mexe com as pessoas, vai fulano, ciclano e olha para as pessoas. Isso é muito legal, porque isso faz com que você demonstre que ainda tem mais segurança. E você vai ficando tranquilo e a coisa vai evoluindo. O problema é começar. O desafio nosso é começar. Depois que começou, você sai suando que nem percebeu. Eu já fiz treinamentos que eu levei 3 horas falando. E eu te garanto que ninguém dormiu. Muito pelo contrário, eu recebi feedbacks muito positivos. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ficar 3 horas num treinamento e nem percebi que o tempo passou. Eu ouvi isso da pessoa que me contratou para dar aquele treinamento. E é muito gratificante, porque quando a gente gosta, a gente coloca emoção naquilo que a gente fala. Então não é... Imagina se eu ficasse 3 horas virada pro slide lendo. Alguém ia prestar atenção em mim, ia nem dar confiança, ia tomar um café, ia no banheiro, não voltava nunca mais. É isso que acontece. Por isso que a gente precisa ser estratégico. Então, além de preparação, prática, lembre-se que também você precisa dar pausas. Agora vamos de dica pro dia a dia, que é também muito importante, né? Tem gente que fala, pra que eu vou fazer um curso de oratória? Eu nem trabalho com o público, nem falo com as pessoas. Eu trabalho dentro de indústria, mexendo numa máquina ou costurando. Não tem que falar com as pessoas, pra que eu vou fazer oratória? Como eu te falei, a comunicação, a oratória, ela te eleva para patamares, abre portas, traz oportunidades. E se você tá nesse canal, é isso que você quer. Então, por isso que eu vim trazer dicas também do dia a dia. Independe de onde você trabalha, o que você faz. Se você tem uma boa comunicação, você se destaca em qualquer lugar. Eu lembro uma vez que eu tava num salão.
Eu vou poucas vezes no salão de cabeleireiro, né? Eu mesmo que faço meu cabelo, enfim. E eu tava no salão e tinha um monte de gente conversando e tudo mais. E a cabeleireira, ela era a síndica do meu prédio na época. E aí, a gente tava conversando sobre a reunião e tudo mais. A gente não, elas estavam conversando. Eu não tava falando nada. E é muito interessante, porque na hora ali da conversa eu parei. Aí eu simplesmente falei, nossa, fulano de tal na reunião foi extremamente elegante na fala, na postura. Eu achei muito interessante tudo que foi colocado ali naquela reunião e eu votei que sim. Só eu falar fez com que todo mundo olhasse pra trás pra ver quem tava falando. Pelo português, pelo tom, pela forma, e eu fiz proposital, porque eu adoro treinar e testar o tempo todo a minha fala, porque isso prova que eu me destaco com a minha fala. Eu já ouvi até feedbacks ruins de pessoas que não me conhecem falar, ela só fala bonito. Aí eu fiquei feliz, na verdade, porque a pessoa disse que eu falava bonito, ela não conhece o resto, aí ela falou que eu só falava bonito, mas enfim. Só pra você entender um exemplo. E eu tava num salão e eu não estava falando com ninguém. O pessoal tava conversando e eu ali me envolvi na conversa. Todo mundo olhou e depois a minha amiga, que era a cabeleireira, ela falou: nossa, o pessoal perguntou quem era você, porque ninguém te conhece. O pessoal se interessou em saber quem era você. Olha que interessante. Só pela forma com que eu me comuniquei. Ou seja, se tivesse alguma oportunidade dentro daquela sala, dentro daquele salão, eu seria um destaque. Isso me deixa muito feliz. Porque mostra que vale a pena tudo que eu estudei para ter uma comunicação e uma oratória bem bacana. Eu tenho certeza que você tá reparando no meu bigode molhado. Eu vou limpar para você prestar atenção em mim, tá? É que tá muito calor. E aí, pra eu ficar bonitinha, eu coloquei uma camisa pra você. Entendeu? Aí eu fico assim. Melhorou? Vamos lá. Dicas pro dia a dia. Eu já dei um spoiler antes, mas aqui eu vou complementar. Essa estratégia é para você conseguir conversar com qualquer pessoa. Por exemplo, se você tá num lugar que só tem roqueiro, eu sempre dou esse exemplo, que só tem roqueiro e você é pagodeiro, você acha que nem tem assunto com essas pessoas. Sabe por quê? Porque você não se interessa pelo que elas querem, pelo que elas são, pelo que elas conhecem. Você fala, nossa, a gente não tem nenhuma afinidade. não. Sabe como você começa qualquer conversa com qualquer pessoa? Fazendo perguntas. Tire a informação da pessoa. As pessoas adoram falar sobre elas. E é muito legal quando você genuinamente gosta de entender e de conhecer outras pessoas. Porque assim você abre a sua mente. Você coloca coisas novas na sua visão. Não quer dizer que você vai concordar ou discordar. Não é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de conversar, de conhecer outras coisas. Se você só se fecha no mundinho que tem afinidade com você, você deixa de ver muitas coisas interessantes. Então, a estratégia 1 de dicas do dia a dia é faça perguntas no cotidiano, quando você precisa conversar com alguém, na fila, ir no busca-pão. Você quer melhorar a sua comunicação, você precisa treinar, e para isso você precisa conversar com as pessoas. E nessa conversa você precisa mostrar interesse genuíno. Interesse genuíno é muito diferente de ficar fuçando a vida da pessoa. Faça perguntas ali abertas para a pessoa, para ela falar de coisas que ela tem interesse em falar, né? Nada invasivo. Por exemplo, algo que está acontecendo ali naquele momento, aí você pergunta: o que você acha disso? Pronto, você já começou uma conversa. Outro dia eu estava na academia e tem uma menina lá, que eu vejo ela sempre. Ela tem um abdômen que é uma falta de respeito. É um desacato aquele abdômen. E aí ela treina lá com o namorado dela e tal. E aí eu falei, vou conversar com essa menina. Aí foquei na menina. Aí a menina veio colocar um pezinho ali da onde eu tava fazendo meu exercício e tal. Aí eu falei, moça, posso te falar uma coisa? Aí ela tirou o fone, tipo, já tava atrapalhando a menina, né? Mas tudo bem. Eu tinha que treinar. Aí ela tirou o fone, falou, claro, quem foi? Tô te atrapalhando aqui e tal. Falei, não, eu queria que você soubesse que o seu abdômen é a meta. Queria só que você soubesse disso. Aí ela já sorriu, já agradeceu, disse, aí começou a contar quantos dias ela treina, quantas vezes ela vai na academia, o que ela come. Eu nem perguntei isso, ela já começou, ai, que bacana, olha, isso é interessante. E ela me falou coisas que com certeza eu vou usar, porque eu quero realmente o abdômen dela naquela definição, é inspiração pra mim. E eu falei isso. E assim, em qualquer lugar que eu tô, eu faço isso. Quando eu vejo uma abertura, quando eu vejo que dá pra... Eu converso. Hoje eu fui comprar uma bolsinha lá pra minha filha que começou a trabalhar. Eu queria dar uma bolsinha pra ela. Na verdade, eu fui comprar uma bolsa pra mim e dar a minha pra ela.
E eu fui no mesmo lugar de um senhorzinho que tem aqui perto da minha casa, que eu fui da outra vez, enfim. E aí eu cheguei lá e falei pra ele, eu voltei. Nem lembrava de mim, lógico, faz mal tempo que eu fui lá. Eu voltei, eu sou sua cliente, viu? Eu vim atrás de outra bolsinha. Ó, essa daqui eu comprei com o senhor. Quero outra bolsinha porque eu gostei bastante. Ah, minha filha, que legal, você é cliente, né? Muito bonitinho. Aí ele me ensinou a abrir a bolsa, fechar a bolsa. Ele, olha, essa daqui tem tanta saída, essa daqui não tem. O pessoal não gosta de mochila e começou a conversar. É muito gostoso. É muito prazeroso. E você vai desenvolvendo a sua comunicação, falando naturalmente como se você conhecesse a pessoa. Daqui a pouco você conhece de verdade. Isso é muito legal. Mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplo pra você. E você já entendeu, né? Então vamos para a próxima dica. Voz e respiração. A voz é o seu cartão de visita. Então evite falar rápido que nem estivesse fugindo do chefe. Respira fundo, articula bem as palavras, mas também não vai falar devagar demais. É num ritmo de acordo com a conversa que você está tendo, mas não fale nem muito rápido, nem muito devagar. Isso é treinável. Então vai treinando, lendo em voz alta, que isso vai melhorando. Sabe uma dica muito legal? Que a gente percebe que as pessoas só têm entendimento do como elas falam quando elas se escutam. Grava. Todo mundo, eu não sei se todo mundo, vai. Mas a maioria das pessoas, quando grava um áudio no WhatsApp, coloca pra ouvir. Se você não faz isso, é legal você fazer. Cria um grupo ali com você, ou então salva o seu próprio número. Eu acho que muita gente faz isso, né? Eu faço também. Manda áudios. Leia em voz alta e manda áudio, depois escuta. Escuta, mas assim, no natural. Pra você ver aonde que você precisa aprimorar. Eu conheci uma pessoa, que eu trabalhava com ela, que ela tinha uma dicção tão difícil de entender, que ela não fazia ideia. E quando ela se ouviu, eu não lembro agora como que ela se ouviu, mas quando ela se ouviu, ela veio atrás de mim no RH, na outra empresa que eu trabalhava. E ela falou, Simone do céu, eu não sabia que eu tinha uma dicção tão ruim, eu vou procurar uma fono, vou procurar um médico, Aí, por isso que eu te falo, se escuta. Se escuta que você vai entender como efetivamente que você articula as palavras, o que precisa melhorar o tom, porque às vezes você fala tão rápido, tão pra dentro, tão rápido, que parece que você vai explodir. Porque você não respira, não fala, né? Então precisa treinar isso também. Então, respira. E a outra dica do dia a dia é sorria e gesticule. Você percebe que eu sorrio o tempo todo, né? Mas eu sou assim mesmo, né? Técnica não. Assim, desse jeito aqui aberta, assim. Aberta não. Sorridente. Nasci assim, sorridente. O seu rosto, as suas mãos são aliados poderosos da sua comunicação. Um sorriso quebra o gelo e os gestos dão vida ao que você faz. Só não exagera, porque ninguém quer parecer um animador de festa infantil, né? Então, o que é importante? Por exemplo, quando eu vou dar um treinamento, tem os momentos que você vai falar alguma coisa interessante, alguma coisa leve, você sorri, e tem os momentos sérios. O momento que você não fecha a sua expressão, mas você fica mais sério. Você fala a importância da atenção nesse ponto, a importância da atenção nesse ponto. Não é interessante fazer isso porque você vai ter este resultado, esse resultado não é positivo. Tá vendo? Eu parei de rir. Mas isso não quer dizer que a minha expressão ficou fechada, ficou pesada, ficou ali com a cara de que eu tô com ódio. Não, não é isso. É leveza e você articular de acordo com o que você tem que ser coerente com o que você está falando. De repente você está falando uma coisa muito triste e está sorrindo, vou achar que você é psicopata. Não é assim que funciona, então precisa treinar. Treina em momentos que precisa dar uma ênfase mais ali no sério, ver como você está gesticulando, os gestos ajudam muito, o corpo ajuda muito, a expressão facial ajuda muito e o sorriso abre portas. Sorria nos momentos propícios e preste atenção na sua expressão nos momentos mais sérios. E não exagere em nenhuma das situações. Sabe uma coisa que é legal também? Uma dica bônus aqui. Quando alguém falar com você, você tem que conhecer muito a sua expressão corporal. Você calado fala muito mais do que você com a boca aberta falando. Entenda que o que você fala, você controla. As suas expressões, não. Por isso que tem lá o livro Corpo Fala, né? Ensina lá a gente ver gestos, ver olhares, tá olhando para um lado, tá olhando para o outro, o que quer dizer. Tudo isso aí é muito importante, mas mais importante que isso
É você se olhar muito a ponto de você conseguir se enxergar sem ter um espelho na sua frente. Isso é uma técnica também. E é muito interessante, porque quando você está conversando com alguém e que você não está ali com um espelho na sua frente, você mesmo assim consegue identificar as suas expressões. E mesmo assim a gente não controla 100%. Tem coisas que o seu corpo vai fazer e você não vai conseguir controlar. Aquelas olhadas assim, aquela bufada, Tem coisas que você não consegue controlar, mas tem coisas que sim. Então, quando alguém falar com você, independente de quem seja a pessoa, independente do lugar que você esteja atento às suas expressões. Então, é importante você não virar o olhinho quando alguém que você não gosta falar alguma coisa, porque isso vai te trazer um ar de antipatia para quem não sabe da história. Não faça isso. Isso é muito negativo. Bufar, sair batendo no pé, isso é coisa de criança, você já passou dessa fase, né? Então, preste atenção nas suas expressões. Preste atenção no seu corpo. Quando você tá falando com alguém, preste atenção na pessoa. Eu conheço um monte de gente que fala comigo olhando pro nada, olhando pro chão, olhando pro espelho, olhando pra Marte. Dá vontade de eu não falar. Tinha uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que fazia minha gestão, e pra falar com ela era assim, vou contar pra vocês. Pra falar com ela era assim, ela pegava a marmitinha dela e falava, vai, vem atrás de mim falando. Quando eu falava, e eu ia passar uma demanda, uma coisa que acabou, que eu terminei de fazer, ou alguma coisa que precisava da aprovação dela, ela falava desse jeito. Ela, eu vou fazer minha comida, vem falando. Isso é falta de respeito com você. Não permita isso. Não permita. Se a pessoa não tá ali te ouvindo, fala, quando você tiver um tempinho eu volto. Que eu gostaria de conversar com você, mas gostaria da sua atenção plena, porque o assunto é sério. Olha como que você traz a seriedade para a situação. Não permita isso, porque isso é muito ruim. E aí você não vai conseguir nada com isso. Nada. E nem a pessoa, porque ela não tá prestando atenção em você, ela nem tá nem aí pra isso. Ou seja, aqui eu amo falar sobre oratória. Eu tenho um curso, inclusive, que eu montei de oratória, para quem tem medo de falar em público. Ele ainda não está sendo comercializado. Pode parar de querer fazer fila para comprar meu curso. Ainda não está comercializado. Estou desenvolvendo, vai sair logo logo. Mas o que é importante você entender? Que falar bem não é ser perfeito. Não é sobre ser perfeito. É sobre conectar, é sobre inspirar, é sobre passar uma mensagem com autenticidade. O que é isso? É a pessoa olhar pra você e falar, nossa, ela ama fazer isso. Nossa, ela sabe do que ela tá falando. Nossa, ela é incrível. E é engraçado porque eu já escutei isso e você não sabe nem o que responder pra pessoa. A pessoa falou assim, nossa, Simone, me falaram que você era boa, mas realmente você é incrível. Ai, sabe? Não sei nem o que falar. E assim, eu tô falando pra me gabar mesmo, tá? Tô falando pra me gabar mesmo, porque eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. E é óbvio que a gente tem que melhorar todos os dias. E eu fazer vídeos aqui pra este canal é a prova de que eu tô crescendo junto com você. Tudo isso vai melhorando cada vez mais. Então não é sobre ser perfeito, é sobre ser autêntico, é sobre querer fazer melhor, é sobre um dia eu gaguejei, no outro dia eu vou treinar mais pra gaguejar menos. Eu fiquei com a garganta seca, eu vou tomar um gole de água, vou dar um tempinho, fazer uma pergunta pra galera, ei, o que vocês estão achando? Vai ali, pega sua água. Entendeu? Tudo estratégia, tudo estratégia. E uma coisa que você não pode esquecer, que é primordial para a oratória, é a chave de tudo na oratória. Prática. Se você não praticar, nunca você vai ter uma oratória da forma que você quer ter, do jeito que você quer conversar. E detalhe, você precisa conversar a linguagem de quem você está falando. Você não vai chegar querendo falar bonito no meio de quem não tá nem aí para isso. Né? A gente tem que conversar com as pessoas de uma forma autêntica, mas alinhando a comunicação de acordo com aquele público. Então pensa nisso também. E aí, se você gostou dessas técnicas importantes e puder curtir o vídeo, chegou até aqui, faça isso. Manda um vídeo para aquele seu amigo que manda uns áudios no WhatsApp que não dá para entender nada. Talvez esse vídeo ajude ele. Tem vários vídeos de oratória aqui no canal. Qual dessas técnicas você já usa, você já usou, você pretende usar para melhorar a sua oratória? E se você quiser que eu aprofundo mais alguma técnica específica que eu falei nesse vídeo ou que eu não falei, deixa aqui nos comentários que o próximo vídeo eu faço pra você, coisa fofa. Agora levanta daí e vai praticar, porque não é olhando pra minha cara bonita, suando o bigode, que você vai melhorar a oratória. Um beijo e até!